Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje nós vamos dar sequência às nossas lives a respeito de neoconstitucionalismo, ativismo judicial e liberdade. Lembro a vocês que amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter o evento do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Fábio Machado, que deve estar entrando aqui. Abraço, Conrado. E amanhã às 9 da manhã começa o evento, né, com grandes nomes para debater esse tema do ativismo judicial e do neoconstitucionalismo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o pessoal já entrou. O pessoal está entrando aí. Então amanhã às 9 da manhã vai ser a abertura do nosso evento. Olá, Leandro. Olá, Fábio. Boa noite. Prazer estar aqui. Acho Boa que noite. O César está com um probleminha de comunicação aí, de internet. Perfeito, Leandro. Então, primeiro de tudo, prazer enorme estar aqui com vocês. E esse tema, olha, é difícil ter um tema mais atual do que esse, né? Então, eu estava agora mesmo hoje num evento aqui na Escola Superior do Ministério Público da União, com um professor, o professor Giovanni Peixoto, da Universidade Federal da Bahia, falando exatamente sobre isso daí. Então, ativismo também. Então, é um tema muito debatido, é importante a gente aprofundar para a gente poder fazer uma crítica qualificada a vários desses eventos que estão acontecendo no Brasil e também poder, para que a gente possa vislumbrar aí um cenário de mudança, ainda que no médio prazo, enfim, né? No curto prazo, eu acho que já está muito comprometido, né, o cenário assim, judicial brasileiro. Mas o que acontece? O ativismo judicial, basicamente, é a atuação do Poder Judiciário contrariamente, né, ao sistema legal e invadindo de modo insidioso as atribuições de um outro poder. E o Judiciário ele não faz isso a esmo, né? Não é que o cara acordou e resolveu fazer isso. Então, para que o Judiciário consiga fazer isso, você tem que ter, na minha opinião, dois fenômenos. Um certo erro de desenho institucional. Então, o teu design institucional ele está falho, né? Ele acaba permitindo que o Judiciário invada a atribuição dos outros poderes. E você tem que ter um problema de teoria hermenêutica que viabilize, que dê o ferramental dogmático para que o juiz exerça essas funções violando ali as fontes formais do direito. Uhum. No caso latino-americano e brasileiro de modo muito particular, me parece que o grande ferramental que vem viabilizando esse estrago todo, essa deterioração da razão jurídica, né, é exatamente o neoconstitucionalismo. Então, para quem quer aprender, entender o fenômeno do ativismo, é absolutamente essencial no cenário brasileiro. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu ia falar para estudar o constitucionalismo vivo lá, a teoria da árvore viva, né, o living constitutionalismo. Aqui no Brasil, é o neoconstitucionalismo. Você não consegue entender como que a gente chegou num cenário tão degradado, né, de atuação jurisdicional sem entender essa linha teórica. Sim, perfeito. E me diz uma coisa, como é que você coloca assim ativismo judicial e neoconstitucionalismo, que é uma das coisas que a gente discutiu assim. Existe uma relação que muitas vezes até parece, né, tratam da mesma coisa, mas são coisas distintas, mas evidentemente conectadas, né? Qual é a relação para ti do ativismo judicial e do neoconstitucionalismo? Tá. Eu não diria que seja exatamente uma causa e consequência, tá? Você pode ter ativismo sem um cenário de neoconstitucionalismo. Eu acho que seria difícil o contrário. Mas eu diria que o neoconstitucionalismo é uma concausa relevante para fomentar o ativismo. Então, é mais ou menos assim. Toda pessoa que está com a sua imunidade baixa vai ficar gripada? Não. Mas se a imunidade está baixa, é mais provável que você fique gripado, e se você ficar gripado, o seu gripe vai ser pior. Então é mais ou menos isso. Num cenário em que você tem como teoria hegemônica o neoconstitucionalismo, é mais provável que você tenha ativismo, e o ativismo pode alcançar níveis mais patológicos, entende? Então eu diria que é uma concausa relevante. Sim, é tipo
é uma modalidade de concepção do direito, eu ia dizer uma modalidade de argumentação jurídica, mas acaba interferindo também no próprio conceito de direito, né? Aí, e na interpretação do que seja direito, e viabiliza que o Poder Judiciário se intrometa em outras áreas, né? Ou nessa questão, por exemplo, de políticas sociais ou de... Né? Porque a gente já mais ou menos viu várias esferas assim, em que a questão do ativismo judicial acaba interferindo e é utilizada essa racionalidade jurídica que acaba afetando o próprio conceito do direito, né? Tipo assim, o neoconstitucionalismo é uma modalidade de se pensar o raciocínio jurídico, mas que acaba interferindo no conceito de direito, me parece. E isso viabiliza a proliferação do ativismo judicial, que é a atividade do Poder Judiciário entrando nas áreas dos demais poderes, né? Fábio, tu concordaria com isso? Que a gente já veio discutindo isso, né? Ontem ainda reassisti a nossa live, e uma live que a gente gravou uns 2 anos atrás, que o pessoal gostou muito também. Vamos lá, boa noite a todos novamente. Boa noite, Leandro, obrigado novamente pelo convite, né, para estar aqui com vocês. Boa noite, André, prazer te rever por aqui no canal do Leandro. Bom, dando um passinho atrás só, né? Por que nós estamos aqui e por que isso é relevante? Nós já nos preocupávamos com a questão do ativismo judicial, né? E por conta disso, lá no final do ano passado, no âmbito do Instituto Eduardo Corrêa, do qual eu sou o segundo vice-presidente, eu achei que era o momento de criar um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa em torno do tema do ativismo judicial. E aí reuni um grupo de amigos, para além disso abrimos um edital, recebemos inscrição de pesquisadores do Brasil inteiro, né, desde graduandos até pós-doutores, e o grupo trabalhou ao longo desse ano de maneira muito proveitosa e intensa, e nós temos esse evento acontecendo amanhã, como disse o Leandro, das 9 da manhã até as 18h15, com esses pesquisadores todos e alguns convidados externos, né, que são grandes professores, grandes expoentes, para a gente, então, tá coroando esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo do ano e num momento que não poderia ser, infelizmente, mais propício. Por que eu digo infelizmente mais propício? Né? Porque de lá para cá, como eu disse numa live que nós fizemos anteontem, e preciso repetir porque talvez algumas pessoas não tenham nos assistido, né? De lá para cá o que era uma preocupação se tornou uma emergência nacional. Então nós estamos vendo uma exacerbação do Poder Judiciário, né, uma exacerbação dessa expansão do Judiciário que está chegando a níveis inimagináveis, mesmo para nós pessimistas, eu sei que é o caso aqui do André e meu, né? Mesmo para nós que éramos já muito pessimistas quanto a essa tendência, nós estamos assustados e estamos até mesmo assim com dificuldade de compreender, né? Com dificuldade de compreender, não uma dificuldade de compreender o movimento em si, né? Porque de certa forma isso era previsível, mas com dificuldade de compreender como é que nós chegamos a esse contexto e como é possível que nós saiamos dele. E aí eu queria dizer rapidamente quanto ao contexto e o neoconstitucionalismo o seguinte: o neoconstitucionalismo não é uma teoria ou uma concepção, na verdade é uma espécie de corrente e não deixa o neoconstitucionalismo de funcionar como uma espécie de slogan que congrega uma série de teorias que acabam por levar a uma mesma tendência, né? E que tendência é essa? É a tendência a ver na Constituição um documento jurídico, e de fato ele é isso, né, que incorpora valores na forma de princípios e direitos fundamentais e que requer do judiciário uma mobilização jurisdicional para realização em concreto desses valores e dos objetivos que consubstanciam esses valores. Tá? Muitas vezes isso se dá por meio da linguagem dos princípios e de direitos fundamentais, especialmente de gerações mais avançadas, né? Terceira, quarta, quinta geração, enfim, o pessoal tem criatividade e esse rol aí de direitos fundamentais que vai avançando de geração em geração quase que não tem fim. Muito bem. O que isso gera na minha visão? O juiz passa a ver na Constituição uma série de objetivos que competiria a ele, juiz, diretamente realizar. Tá? Então, mesmo objetivos
políticos, que são tipicamente políticos, e que naturalmente a Constituição consagra, por ser ela, né, por ser ela o estatuto jurídico do político, ou seja, por dar forma jurídica ao nosso regime político, aos nossos objetivos políticos, né, isso tudo faz com que o juiz entenda, bom, então tudo que está lá na Constituição, ainda que sejam puros objetivos políticos, compete a mim realizar. Né? Então eu passo a me dedicar à determinação de quais sejam esses objetivos políticos, eu me dedico à hierarquização deles, eu me dedico a estabelecer por meio de determinações como esses objetivos políticos devem ser realizados, né? E eu passo, evidentemente, enquanto juiz, a ditar políticas públicas para a realização desses objetivos que eu mesmo vim a determinar e categorizar e hierarquizar numa escala de valores, digamos assim. Certo? Pois bem, qual é a consequência disso? A consequência é que tudo passa a ser atribuição do juiz. Né? O juiz deixa de ver quaisquer limites à sua atividade. Isso gera um perigo muito grande, que é um perigo que nós mencionamos na live de anteontem, até foi o Pedro Moreira, nosso colega que amanhã estará palestrando, que trouxe isso. Ele disse o seguinte, qual é o problema? O problema é que isso tudo dá um ar de legitimidade ao juiz que exacerba o que seriam as funções, as atribuições próprias do Poder Judiciário. Muito bem. Essas concepções, elas fazem com que muitas pessoas de boa fé extrapolem as suas competências, os seus poderes, as suas atribuições. Só que essas concepções, quando passam a predominar como acontece conosco, elas também acabam por dar um ar de legitimidade a uma extrapolação de poderes que convém a alguém que eventualmente até queira, de má fé, usurpar outros poderes. Então, digamos que essas concepções levam juízes de boa fé a extrapolar os seus poderes, mas também legitimam juízes que eventualmente não estando assim de boa fé, e que queiram de fato usar o seu poder judicial para fins outros, acabem por fazer isso passando despercebidos. Então eles usam um discurso que legitima uma usurpação ilegítima do seu poder. Okay? Ou de outros poderes. E o que está acontecendo no Brasil agora é muitíssimo grave, que é o seguinte, aqui eu vou dizer algo que é um alerta, e que eu não gostaria de ter que estar dizendo, mas que precisa ser trazido. Então eu vou trazer um alerta para encerrar e passar a palavra para o André e para o César. Boa noite, César, que se juntou aqui a nós. Então é o seguinte, no Brasil nós fomos já muito mais além do que nós poderíamos considerar um ativismo judicial puro e simples. Eu já mencionei isso e preciso dizer novamente. O ativismo judicial não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, senão, pelo menos ocidental como um todo. Essa tendência de expansão do judiciário a gente vê em todo mundo ocidental, pelo menos. O que tá acontecendo no Brasil hoje é algo que vai muitíssimo além disso, como eu estou dizendo. Por quê? Porque o Poder Judiciário está fazendo coisas já que extrapolam o que qualquer poder do Estado poderia fazer. O Judiciário não está apenas tomando para si tarefas que não são suas. Não está apenas tomando para si tarefas que seriam do legislador ou que seriam do executivo. O Judiciário está invadindo direitos e liberdades fundamentais que o Judiciário, assim como o legislador e o executivo, não poderiam jamais invadir. Então, a pretexto, por exemplo, de proteger a democracia de pressupostos perigos, o Judiciário está invadindo liberdades consagradas e protegidas pela Constituição. Ou seja, o Judiciário brasileiro, e aí, claro, eu estou me referindo a algumas instâncias e a alguns magistrados dentro dessas instâncias, está violando direitos e liberdades fundamentais, tanto materiais quanto processuais, a pretexto de proteger a democracia, que seria um valor a ser resguardado por uma corte constitucional. Então, isso é uma denúncia. É uma denúncia, eu acho assim, até seguindo o nosso debate aí, e o que vai se desenvolver amanhã no evento, me parece assim que, como a gente já veio falando com o Pedro, primeiro teve aquela questão dos direitos sociais, que é claramente uma atividade do Poder Executivo. Eu sei que você faz uma diferença material, mas a gente pode fazer também uma diferença em termos de competências. Depois veio essa questão do Poder Legislativo, inclusive, mais recentemente, com a criação, quer dizer, mais recentemente e agora de novo, mas com a criação de crimes, com a tipificação de condutas, não a partir de uma lei, mas sim a partir de decisões judiciais. Tem uma série de condutas. A mais
a mais gritante, porque foi criado um crime mesmo através de uma interpretação analógica, a extensão do uso do crime de racismo para a questão da homofobia, que todos nós sabemos que é vedado por uma série de dispositivos de direitos humanos e pela Constituição Federal, que, primeiro, prescreve uma separação de poderes, a competência exclusiva do Poder Legislativo Federal para a tipificação criminal, prevê no artigo 5º, em seus incisos, a questão também da nula pena sine lege, e isso tudo está em todas as declarações de direitos humanos e direitos, né, e direitos naturais, mas certamente direitos humanos. Se você pegar a Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948, já havia essa defesa de uma garantia de que não existe um crime sem uma prévia lei que o comine e especifique a pena que vai ser aplicada. Mas agora você está trazendo uma outra barreira, né? Que é a gente agora não está mais apenas fazendo uma questão de... Não é mais apenas uma questão agora de transpor esse limite do poder legislativo e do poder executivo, mas a gente está transpondo essa barreira que é das garantias fundamentais e garantias individuais que nós temos, né? Então, de fato, eu acho que nos últimos 3 anos ou 2 anos, o Poder Judiciário ultrapassou um limite que, né, na verdade, ultrapassou a barreira das cláusulas pétreas, do artigo 5º e seus incisos, que seriam cláusulas de pedra, né? Seriam inamovíveis e não poderiam ser suprimidas de qualquer forma, né? O que vocês acham a respeito disso? Se o César, que estava com uma dificuldade de se conectar, um problema de conexão, agora já melhorou, se ele quiser dar o pitaco dele aí também, já está convidado. Opa, obrigado, boa noite, professor Fábio, professor Leandro, mestre Juliano, é uma honra estar aqui com vocês. Não sei se vocês sabem, eu sou monge zen budista inativo, né? Dá para perceber pelas características, e a minha situação aqui me lembra muito quando eu fiz um combate do Dharma, né? Quando a gente é testado, e nesse teste a gente fala, tem uma fala que a gente estuda antes, e a fala é assim: eu me sinto como um pernilongo tentando picar bois de aço, né? Então, assim, eu digo que eu tenho muito apreço por vocês, pelo conhecimento jurídico que vocês transpassam, e eu me sinto realmente apequenado diante de vocês. Mas eu vou dar o meu pitaco assim mesmo, né? Eu gosto muito de entender todas as questões jurídicas através da perspectiva histórica. E daí, quando eu estudo a questão histórica do ativismo judicial, eu chego no neoconstitucionalismo e eu percebo que é uma questão volitiva, uma questão de vontade, tem uma diferença entre uma coisa e outra aí, né? Mas para entender essa diferença, a gente tem que ir lá atrás, verificar primeiro, né? O que o neoconstitucionalismo tem em comum em todos os lugares, né? Eu identifico 3 coisas aí, né? Ele tem um aporte teórico muito grande e ele é, de certa forma, envolvente, ele envolve muitas pessoas. As pessoas que gostam de uma semântica, né? Ele propõe assim, novas práticas jurisprudenciais, principalmente, e ele traz uma outra interpretação para os textos que são constitucionais. E daí como que isso entra no Brasil? Isso entra no Brasil de uma forma meio esquisita, né? Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele traz essa ideia de Conrad Hesse um pouco desvirtuada, vocês podem falar melhor que eu, não sou estudioso de Hesse, mas o constitucionalismo de Hesse, ele fala que a Constituição Federal tem uma natureza jurídica, mas ela funciona, de certa forma, como uma legitimadora do contexto social. Ela não modifica, né? Ela não é um agente transformador desse contexto social, ela legitima esse contexto social. Tanto é assim que ele chega a condenar na obra dele, isso eu já li, né, as reiteradas alterações de interpretação normativa que acontecem. E como que isso é trazido para cá, para o Barroso? Ele fala, olha, devido à Constituição Federal ter natureza jurídica, a Constituição é uma norma constitucional. E por ser uma norma, portanto, de acordo com Hans Kelsen, né, por ser uma norma jurídica, ela é dotada de poder coercitivo. A conclusão que se chega disso é que os princípios constitucionais acabam ganhando poder coercitivo. E quem controla essa força da Constituição? Né? Colocou-se o gládio, colocou-se a espada na mão da justiça, na mão de quer, e agora quem vai controlar esse gládio? Quem controla esse gládio, horas? Se a Constituição Federal é uma norma jurídica, quem controla a força é o Poder Judiciário que controla a norma jurídica. Nascem aí os controles de constitucionalidade. STF com controle concentrado, e daí todos os juízes, por mimetismo,
começam a realizar o controle que nós chamamos de controle difuso. Chegamos ao absurdo de aqui no estado de São Paulo temos um desembargador que diz que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um tribunal independente dos tribunais superiores. Eu não aceito essa e aquela posição dos tribunais superiores. Essa súmula não vale aqui porque nós somos independentes. Chega-se a este absurdo. Né? Mas ele propõe ainda, o Barroso, uma nova interpretação das normas jurídicas. E como que ele vai fazer isso? Qual que é a chave hermenêutica da interpretação? É moral. Ressurge, então, o debate de moral nas discussões jurídicas. A minha solução, assim, muito modesta, seria um pouco diferente. Seria mais tendendo para o justo aristotélico, no lugar disso, né? E a desculpa para que a moral invada de novo essa seara jurídica é a superação do positivismo, porque o positivismo proporcionou muitos malefícios para a sociedade, foi responsável pela Segunda Grande Guerra Mundial, etc, etc, etc. Né? Mas César, tu acha que realmente ele propõe a moral? Eu não sei, do Barroso, eu li um livro dele a respeito da dignidade da pessoa humana, né? Eu fiquei com a impressão, assim, que é um progressismo. A moral é a moral particular dele, assim, né? Não é assim uma moralidade, porque... Por exemplo, o próprio Aristóteles, que você mencionou, tem um projeto de ética, né? E a gente tem vários projetos morais. Então, me parece que fica um negócio meio particular, ou pelo menos progressista, ou pelo menos, digamos assim, em termos de... É que é difícil usar essa palavra progresso e avanço, porque isso já carrega uma carga valorativa positiva. Se você progride, você sai de algo ruim para algo que é melhor. E você avança também... E me parece que não é exatamente o caso, porque muitas das bandeiras que ele propõe não são encaradas por uma parcela significativa ou majoritária da população brasileira como algo positivo. E elas são... Tanto é que não emplacam no poder legislativo, que seria o poder apropriado para se discutir essas questões e modificar o regime jurídico brasileiro, né? Por exemplo, né, o crime da homofobia, né? É uma bandeira que já vinha sendo buscada por movimentos sociais há um tempo, mas não progredia, né? Assim como até hoje não progrediu a questão do aborto, que a maior parte da população brasileira, representada no poder legislativo pelos seus representantes, lá pelos deputados e senadores, não aprova esse tipo de matéria. Mas, ao mesmo tempo, isso é, tipo assim, desviado e levado para o Poder Judiciário e discutido lá como uma forma de escapar dessa questão do Poder Legislativo e implantar essas políticas. Então, será que realmente é uma questão moral? E um outro ponto que tu trouxe interessante, me parece, é a questão do controle difuso e do controle concentrado de constitucionalidade. Eu tinha pensado até como é que o André encara isso aí, né? Você é procurador da República, né, André? E porque eu me lembro, há um tempo atrás, o controle difuso de constitucionalidade aqui no Rio Grande do Sul era muito usado para discutir a questão dos medicamentos, vagas em creches, vagas em presídio, né? Então tinha assim a questão de tornar efetiva a Constituição no que ela garante esses direitos, né? Apesar de não haver uma garantia específica em legislações infraconstitucionais, era a questão de materializar aqueles princípios constitucionais. E agora me parece que está muito mais o problema, e isso quer dizer, você traz bem, né? Era uma questão que envolvia inclusive os tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais. Mas hoje parece que é muito mais uma questão, pelo menos, né? Essa época de eleição em que as coisas estão mais à flor da pele, parece que está envolvendo muito mais o STF, né? O que vocês acham? Posso dar uma palavrinha aqui? Não sei se o César já acabou, Por César. favor. Tá. Não, é legal, depois eu continuo, porque tenho coisa a dizer também. Pode falar, André. Não, acho que tem 3 pontos que eu queria falar. Assim, primeiro, eu particularmente, tanto no controle difuso, né, na atuação do Ministério Público, você faz valer as regras constitucionais, eu particularmente não vejo problema, tá? Não vejo nisso necessariamente um ativismo. E até quando falam assim, os juristas vão ser um instrumento de mudança social. Isso em si, se isso for bem interpretado, não vejo problema. De fato, a gente promove mudança social.
Então, sei lá, alguém cometeu um homicídio e ele está solto. A gente promove, isso está contra a justiça, né? Está contra a virtude da justiça. Então, a gente promove a mudança social no sentido que a gente promove a punição, por exemplo, e restabelece, né? Enfim, a gente faz o mundo fático. A gente faz corresponder ao mundo jurídico. Então, nesse sentido, acho que a gente promove mudança social. O que a gente não faz é promover a mudança, a gente não muda a sociedade, os valores da sociedade, né? Enfim. E alguns pontos que eu acho importantes ali que a gente mencionou, quando o César falou, por exemplo, a questão da norma, né? A Constituição é norma. Eu concordo que a Constituição é norma. Só que, assim, norma, ela tem 3 sentidos. Ela pode proibir, ela pode obrigar e ela pode permitir. Então, o que eu acho que uma dogmática sadia percebe é que os princípios jurídicos, uma grande parte da sua normatividade, ela é de permissão. Ela estabelece algumas coisas, o princípio proíbe, algumas coisas claramente ele proíbe, algumas coisas claramente ele obriga, mas uma grande margem da sua normatividade, ela permite que as forças políticas majoritárias estabeleçam algumas políticas públicas dentro daquele quadro normativo. O que o neoconstitucionalismo faz é dizer que só tem ali obrigação e proibição, e que cabe ao juiz dizer exatamente qual a política pública que tem de ser obrigatoriamente estabelecida, né? E não, o princípio ele tem uma ampla carga de permissão. É o que o Phillips chamaria de determinação, né? Aí você tem que entre diversas escolhas, qualquer uma delas é legitimada moralmente. Perfeito. A moral é indiferente a elas. Perfeito, perfeito. Então tem uma gama ali, né? E uma coisa que eu acho bem legal é que você mencionou ali esse caso em que o STF criou, né, por analogia ali, por via judicial, um delito. E acho que se a gente examinar as razões do julgado, é muito paradigmático o nível de niilismo em que a gente vive, e até chamo de neoconstitucionalismo, né? Eu gosto Sim, muito eu vi ali que botou perfeito aquela expressão. Não lembro quem foi que criou aí, mas... Foi o nosso colega Marcos Paulo Fernandes de Araújo, perfeito. Que é parte do nosso grupo. Amanhã ele vai apresentar, né? Inclusive. Isso. E no julgado a gente percebe isso porque o STF ele fala assim, olha, é importante deixar muito claro que nós não estamos criando tipo penal por analogia e, portanto, não estamos violando o princípio da legalidade penal. Quando ele claramente está fazendo isso. Então é como se hoje em dia você pudesse fazer o que quer que seja, basta você dizer que não está fazendo, né? Então é mais ou menos como se o STF pudesse mandar fuzilar uma pessoa, bastando que ele dissesse, olha, queremos deixar claro que não estamos violando aqui, não estamos condenando ninguém à morte, né? Então você... André. Oi. Eles dizem assim, nós não estamos criando um crime por analogia, mas nós entendemos que essa conduta que não está acobertada pelo tipo penal do racismo deve ser tratada pelo tipo penal do racismo. Então nós entendemos que há uma semelhança entre elas, em função da qual o tipo penal do racismo deve ser aplicado também a essa situação. Ou seja, isto não é uma analogia, mas nós estamos determinando que por analogia isso passa a ser crime. É a mesma coisa que a ministra Carmen Lúcia fez agora no TSE. Ela diz assim, olha, nós não podemos admitir censura prévia de maneira nenhuma, isso é inconstitucional, é incompatível com o nosso sistema constitucional. Contudo, é excepcionalíssima a situação, né? E nós precisamos dar conta disso, portanto, censure-se previamente. Mas se ficar configurado que isto é censura prévia, que cesse imediatamente. E aí tu fica assim, opa... Que seria inconstitucional. Sim. Ou seja, basta dizer que não é que passa a não ser ainda que seja o que tu estejas fazendo. Eu me lembro que tinha uma época que falava da inconstitucionalidade da Constituição, né? Dizendo que alguns artigos da Constituição eram inconstitucionais, né? E agora a decisão tem inconstitucionalidades reconhecidas pela própria decisão. Então, o próprio voto reconhece que é inconstitucional, cara. O ministro Alexandre de Moraes faz isso o tempo todo, né? Ele faz um lindo discurso
Ele faz um lindo discurso em defesa da liberdade de expressão, das liberdades democráticas, da contenção do judiciário, né? Ele se posiciona até mesmo contra o ativismo. Bom, Barroso diz que não existe ativismo judicial, né? Bom, aí depois de dizer tudo isso, ele bota um censor sentado na frente de um aplicativo, escolhendo quais são os posts que são permitidos, quais não são. Então, assim, ele faz um lindo discurso em favor da liberdade de expressão e logo a seguir, né, ele instaura um regime de tutela estatal da verdade, com controle oficial da linguagem, e inclusive manda a Polícia Federal visitar pessoas que eventualmente se manifestem de uma maneira que, segundo o tribunal, possa causar confusão no entendimento das pessoas. E um ponto, né, Fábio? Falando disso daí, então, exatamente, esse é um outro caso, né? Que o negócio é autofágico, né? Então, ele proclama a norma e ele mesmo a viola em seguida. E no caso, né, esse é um ponto muito importante, muitos dos conteúdos que estão sendo retirados são conteúdos incontestavelmente verdadeiros, né? Sim. Então, não é a montagem. Inclusive imagens. É o caso do Brasil Paralelo, Tchê, que os caras dizem assim, não, de fato é verdade. Bom, aquele caso que eles criaram uma nova figura, porque antes era fake news, agora é conclusões a partir de premissas verdadeiras, nem sei, né? Desvio das conclusões. Olha o documentário também do Brasil Paralelo, que eles sequer assistiram. E já, pô, é o que o pessoal comenta aí na internet, que assim, ó, pelo menos o regime militar, os caras assistiam para depois censurar. Agora eles nem assistem mais, já censura. Já vem previamente, antes de assistir o documentário, já vem censurado, né, Tia? Fábio, se me permite, é que você mencionou, né, que a gente vê essa escalada do STF. E é importante a gente perceber, se a gente analisar esse fenômeno segundo a ciência política, que essa é a tendência. Porque à medida que o judiciário assume esses poderes, os grupos políticos vão fazer questão de colocar lá figuras que possam explorar esse espaço de niilismo normativo que foi criado. Então os grupos políticos vão ver, cara, veja, se um grupo político, o grupo político que nomeou a maioria dos ministros do STF, estivesse fazendo diretamente o que eles estão fazendo por meio do STF, estariam sofrendo um desgaste político enorme. Se eles tivessem fazendo por via executivo, chegariam mortos na próxima eleição. Mas se eles fazem isso via STF, eles delegam o desgaste político. Então, é muito provável que estrategicamente os grupos políticos eles tenham esse incentivo para explorar esse mecanismo normativo. Eu não tinha nem me dado conta, mas o que tu está falando é perfeito e veste com a luva, porque agora a luta, muitas vezes, o argumento da eleição não é mais assim, me elege que eu vou fazer. Não, me elege para mim escolher quem é que vai estar no STF, porque a gente sabe que esses caras vão ficar até os 75 anos fazendo o que querem, e é realmente eles que mandam, não somos nós do executivo, né? Então é uma luta pelo poder já, né? Quer ocupar a presidência da República para poder escolher depois quem será os ministros. E acaba, como tu tem mostrado com muita razão, acaba sendo isso de verdade, se a gente seguir nessa linha em que o poder judiciário pode tudo e não tem nenhuma fronteira, não é limitado pelo Estado de Direito, né? Não tem, eles dizem o que é o Estado de Direito, eles são donos do Estado de Direito, né? Aí especificamente, mais nesse caso, o controle concentrado do STF, né? Então, realmente acaba sendo um poder absoluto numa instituição que não representa politicamente o que é o Brasil, né? Eu não tinha me dado conta, mas isso que tu falou é seríssimo mesmo. E, de fato, é o que a gente está constatando. Então, é uma nova fronteira que o ativismo judicial está ultrapassando, né? Olha o caso do boné do CPX. Né? É a juristocracia nas mãos do poder político. Olha, percebam o seguinte. Perfeito. A juristocracia é os juízes do poder, né? Fala aí, Fábio. Vai. É isso aí. As pessoas que não são da área do direito. E porque nós, juristas, precisamos, ao nos manifestar sobre esses assuntos, ter presente que nós precisamos nos dirigir, sobretudo, aos que não são juristas. Porque o cara que é jurista e não percebe isso tudo, cá entre nós, sequer deve ser considerado um interlocutor
né? Porque a pessoa só pode estar imersa numa ideologia que subordina o intelecto dela. Mas, assim, as pessoas que são leigas nas questões jurídicas, elas ficam confusas nessa guerra de versões. E a guerra de versões é normal numa democracia. Mas o que acontece? Pega o exemplo do boné do CPX. Tá? Qual é a discussão ali? A discussão é o que significa CPX naquele boné e naquele contexto. Aí as pessoas ficam, um cara diz que é cupincha, outro cara diz que é complexo, um cara diz que o Lula, portanto, está fazendo uma ode à criminalidade, outra pessoa diz que não, que ele está só ali se identificando com aquela população. E, bom, além disso, existe o problema da intenção do cara, né? Porque pode ser que signifique cupincha do crime ou uma sigla do crime organizado, mas ele tenha posto na cabeça como significando complexo porque é o que ele imaginava. Bom, cara, tudo isso são questões de fato muito incertas. E é normal que num contexto democrático e num contexto eleitoral acirrado, as mais diversas versões sobre isso circulem e isso seja explorado politicamente. O que não pode existir? Não pode existir uma instituição que diz a verdade oficial quanto ao que essa sigla significa é esta ou aquela. Só que nós já fomos para além disso. O tribunal proibiu a veiculação do fato como tal. Ou seja, o tribunal não proibiu apenas que se dê certas interpretações ao fato ou à própria sigla, que se atribua a ela um significado. O tribunal proibiu a veiculação em si do fato. Então, olha só, um candidato à presidência vai em campanha a uma comunidade, bota o boné, posa com o boné, tira fotos com o boné, a própria campanha do Lula veicula as imagens com o boné e o tribunal diz depois, não, isso pode induzir as pessoas em erro, porque afinal tem um pessoal lá que está dando a isso uma interpretação que não é a verdadeira e que pode desequilibrar o processo eleitoral, então tire-se a imagem do ar, tu não podes veicular isso. Certo? Aí, olha só, olha o que acontece depois. Qual é o problema de criar crimes por analogia? Ao criar um crime por analogia, o tribunal fez algo que, enquanto tribunal, ele não poderia ter feito. Mas que o legislador poderia ter feito. Ok? Então, assim, foi feita uma coisa que talvez pudesse ter sido feita e que talvez até fosse correto fazer, mas pela instância errada, por uma instância que não tinha competência para aquilo. Ok? Muito bem, só que assim, passa o boi, passa a boiada, a gente sabe como é que isso funciona. Né? Então, agora, o tribunal se sente à vontade para criar crimes de toda ordem. Certo? Então a pessoa veicula um fato verdadeiro, dando a este fato uma interpretação que, aos olhos do tribunal, não poderia estar sendo dada por desequilibrar a campanha ou induzir pessoas em erro. E aí a pessoa é visitada pela Polícia Federal e colocada num inquérito secreto, tratada como um criminoso. Eventualmente, os canais são desmonetizados, que é uma pena que o direito brasileiro não prevê. Certo? Essa pessoa, eventualmente, então, sofre medidas coercitivas como se criminosa fosse. Ou seja, dar a um fato verdadeiro uma interpretação que não coincida com a interpretação oficial passa a ser um crime, por decisão judicial ou por resolução administrativa do tribunal. Se percebe onde a gente está chegando? Aliás, o pior onde nós já chegamos. É extremamente preocupante mesmo, assim, né? E pelo que a gente vinha discutindo, né, Fábio, isso não é um sinal de que ultrapassada a eleição, isso vai cessar, né? Não sei qual é a impressão que o André e o César têm, né? Mas é que depois de chegar nesse patamar é difícil retroagir, né? Agora, já que podemos criar crimes, esse crime da fake news e esse quando se distorce, eu nem sei o tipo que eles criaram agora, que você distorce as conclusões a partir do fato verdadeiro, né? Eu nem me lembro o tipo que eles deram, mas depois que você dá desordem informacional. É um novo, mais uma categoria jurídica criada ad hoc. Né? O que significa criada ad hoc? Criada para um fim específico em função de um contexto específico. Então, para um fim específico em função de um contexto específico, os caras criaram uma categoria jurídica que não orienta a decisão do tribunal, mas que foi concebida pelo tribunal para fazer o que o tribunal quer fazer e o que ele acha que deve fazer dado esse contexto. Ou seja, é o tribunal criando o direito escancaradamente. Não, direito criminal, né? Criando, não só criando direito, porque na prática eles criaram um novo tipo, inclusive aqui, né?
que é tanto de fake news quanto de desordem informacional, que nem você diz, né? Eu vi que aqui em cima o Saul colocou, né, que essa desmonetização, que nem você fala, é similar à questão de proibir ou penhorar verbas alimentares, e é perfeito, né? Se a pessoa subsiste daquilo, você está privando a pessoa do próprio salário, né? O que é assim algo, né, completamente violento, né? E eu não sei, eu gostaria de saber do André e do César, o que vocês acham? E depois das eleições, porque a gente está passando por esse período extremamente conturbado politicamente, né? As coisas estão muito em facções, assim, né? Mas depois do período eleitoral, será que a gente vai conseguir voltar a um status normal do Poder Judiciário, né? Assim, de se submeter à lei e ao Estado de Direito? Ou vocês acham que esse passo dado agora vai ser muito difícil? Inclusive, eu vi que a Núria Fabres, inclusive, é filha do Fabres, editor, e toca o trabalho dele, né? Da editora Fabres, que inclusive publicou um livro que eu traduzi do professor John Finnes, Direito Natural e Tomás de Aquino, mas publicou, acho, do André também. André, você publicou alguma coisa pelo Fabres? Ou eu não me lembro, mas eu vi no nosso grupo lá que alguém pela tinha Totti. O meu é pela Totti. Pela Totti, né? Que saiu, alguém publicou um livro também com a capinha verde, né? Mas ela perguntou isso, né? E o que fazer, né? Então, vocês acham que o Poder Judiciário consegue voltar a essa situação não ativista, né? Consegue se submeter à Constituição e virar um guardião de direitos fundamentais em vez de supressor de liberdades jurídicas aí que temos, né, e garantias jurídicas que temos, ou agora esses passos, seja quem for eleito, que nem a gente discutia, né, Fábio, na live passada, seja quem for eleito, vai ser difícil disso voltar atrás. O que vocês acham? Bom, vamos lá. Eu acho que é pouco provável de voltar atrás, porque quando nós temos dois pontos numa linha temporal cartesiana, a gente consegue traçar uma reta e saber mais ou menos para onde a gente está indo, né? E quando a gente olha para trás, a gente percebe que houve, de fato, uma invasão do jurista, no caso aí o Poder Judiciário, na causa final do direito, que era a justiça, quero dar a cada um que é seu. Tirou-se isso e colocou-se a vontade do jurista ali como causa final, a vontade do julgador, né? E isso é uma questão histórica. A gente falou de niilismo aqui, né? Neoconstitucionalismo, quando a gente percebe que a evolução do direito está completamente atrelada à evolução da história da filosofia, a gente percebe que depois de Nietzsche acabou a metafísica, acabou os conceitos que são transcendentais, e, portanto, o que resta, de fato, é a vontade do julgador, é a vontade de cada um de nós, e aquele que detém o poder é aquele que vai ditar as regras, infelizmente. E daí a gente pode ter a vontade do indivíduo per si, a gente pode ter a agenda a qual o indivíduo faz parte, e eu não vejo isso mudando, a não ser que se mude a ideia da pessoa, né? Na verdade, é o caldo cultural do nosso sistema jurídico. Se isso não mudar, a gente não vai ter condições de mudança, não. Tanto que eu não me preocupo nem tanto com quem vai ganhar, porque eu percebo, na verdade, que o Poder Judiciário ele tem uma agenda meio que própria. E agora, de momento, o que está acontecendo? De momento, o que me interessa é isso. Então vai. Porque nas eleições anteriores era o oposto, né? Era o oposto do que está aqui agora. Enfim, não vejo muita perspectiva de mudança, a não ser pela via da educação, da formação dos novos juristas que tem aí. Posso dar uma palavrinha sobre esse tema, Leandro? Por favor. Olha, eu particularmente vejo uma bifurcação, assim, eu acho que há diferenças grandes a partir de quem se elege, tá? Então, fazendo um prognóstico, fazendo uma análise do perfil dos ministros indicados pelo Bolsonaro, particularmente o Cássio Nunes, assim, me parece já muito distante do que a gente tem visto do perfil do Barroso, ou do Fachin, ou do Alexandre de Moraes. Eu acho bem mais autocontido. Acho que a gente caminharia nesse sentido, né? Também eu acho que a nomeação dos ministros seria distinta
seria contrária, né, avessa, por exemplo, a esses fenômenos mais patológicos, né, como o inquérito do fim do mundo, enfim. E pelo contrário, na outra hipótese, né, até tendo em vista a dificuldade que haveria de governabilidade junto ao Congresso, acho que haveria uma grande tentação de tentar governar via STF. Então, acho que a gente veria uma expansão ainda maior. E, inclusive, isso aconteceu em países aí vizinhos, né? Então, a gente estaria mais ou menos seguindo aí a receita de alguns países que não são exatamente exemplos de sucesso. Então, enfim, eu acho que assim, a mudança ela vem por dois caminhos basicamente. Vem por três linhas, tá? Eu acho que vem por uma renovação da composição do STF. Eu acho que essa é uma linha importante. Depois, uma linha de reação externa ao STF, particularmente do Congresso. Me assusta a paralisia do Congresso, ao menos diante dos fenômenos mais degradados aí que a gente tem visto, né? Eu acho, assim, não esperava tamanha paralisia. E um outro ponto de mudança daí é esse que a gente está fazendo aqui, que acho que bate com o que falou o César, né? Que é a educação dos novos juristas, né? Então, a criação de uma nova cultura jurídica. Eu acho que essas são as três linhas de atuação aí para mudar esse cenário. Perfeito. Vamos lá. E vocês viram ali, a Yara colocou, até aproveitando aqui só para interagir um pouco, e se vocês quiserem, inclusive, responder as questões que estão sendo colocadas aqui, o pessoal está bem participativo, né? Mas aproveitando para não deixar passar o que a Yara colocou, ela diz assim, olha, que o ativismo judicial envolve uma interferência do Poder Judiciário, no caso, né, nas esferas de competência dos demais poderes. O TRE e o STE, ela colocou o TRE, mas também o STE, né? O TSE, desculpem, né? Então, o TRE, o TSE e o STF seriam também ativismos judiciais e, apesar de ser abusivas, né, não seriam eles ativismos judiciais. Bom, Yara, eu não sei o que os colegas têm a falar aí, mas é que me parece, a gente vem discutindo aqui, pelo menos aqui nessas lives aqui que a gente está fazendo, e acredito que isso vai transparecer amanhã no evento também, às 9 horas da manhã, em que vamos discutir ativismo judicial e neoconstitucionalismo e liberdade, que a gente pode, até foi o Fábio mesmo que colocou isso, né, ontem, que a gente pode definir o ativismo judicial a partir, ele define, ou pelo menos eu já vi ele falando isso, a partir da matéria, né? A partir dos direitos sociais, ou a partir de pautas políticas, e agora, né, pautas das minorias, mas também, como você está falando, eu também acho que dá para se definir a partir dessa invasão de esferas de competência. O que acontece? Sobre o aspecto das esferas de competência, talvez pudesse ser discutido se é ativismo judicial, mas certamente é um abuso de poder, né? É uma interferência injustificada do Poder Judiciário em alguma coisa. Mas, sob o aspecto material, eu acho que sim, é um ativismo judicial e talvez dos mais arriscados, porque a gente está vendo que o STF está agindo ativamente de acordo com pautas, né, políticas, interferindo em direitos fundamentais. E olha, eu não estou nem falando no caso da eleição, ainda estou lá no crime da homofobia, porque agora no caso da eleição é pior ainda, né? Então, assim, eu estou tentando ainda manter encontrar alguma racionalidade na coisa, mas me parece que sim, né? Em que pese não haver uma interferência na esfera do legislativo ou do executivo, né, em algumas situações, são abusivas, mas também talvez não sejam aí talvez não seja neoconstitucionalismo, né? Não seja um apelo à própria Constituição, mas já seja aquilo que o César falou, um apelo à moralidade, mas não à moralidade universal, não a uma teoria moral, mas alguns rolos de valores específicos da pessoa que não é um apelo para criar o crime da fake news, não é um apelo à Constituição. Talvez o crime da homofobia havia
um apelo ainda à dignidade da pessoa humana e coisa parecida, e aquele negócio do Congresso, da inércia do Congresso, né? Tentava se justificar com uma retórica constitucional. Mas agora a questão da fake news e a questão da distorção da verdade, aí, que eu sempre me esqueço que o Fábio colocou, praticamente o novo tipo penal que foi criado, né? Aí não há um apelo mais constitucional, é simplesmente obter o resultado daquilo ali, né? Me parece, né? Nem retoricamente. Eu queria dizer algumas coisas sobre a pergunta anterior e quero também fazer uma rápida observação a respeito da pergunta da Lara. Eu não sei se é Lara, não sei se ainda está aqui conosco. Sobre a pergunta anterior, né? Se tem alguma chance de o judiciário voltar ao que seria a normalidade das suas atribuições. Eu acho, a rigor, isso impossível no contexto cultural em que a gente está, porque o contexto jurídico-cultural em que a gente está, ele encoraja o judiciário a se projetar, digamos assim, a expandir as suas atribuições, e os nossos juízes, em geral, nunca tiveram, e de fato não têm, uma compreensão limitativa da sua função. Okay? Então, assim, o nosso judiciário há muito tempo, vem se expandindo, vem ganhando terreno. Bom, existe até um certo ponto, isso é compatível com um regime democrático de direito. Um poder puxa um pouco mais para sua brasa, outro sofre aqui ou ali algum tipo de invasão, e a coisa funciona. O sistema de checks and balances, né, de balanços e contrapesos, é exatamente para lidar com isso que é, digamos assim, algo considerado normal. Muito bem. Mas o que está acontecendo? A gente não está vendo um poder crescer relativamente aos outros a ponto que isso possa ainda ser considerado normal. O que nós estamos vendo é que um dos três poderes arrebentou todos os eventuais limites que poderia haver à sua atuação. Eu tenho uma visão quanto a isso. Depois que o poder arrebenta as amarras jurídicas que o limitam, fica muito difícil de colocá-lo de volta no seu devido lugar. Ainda mais se a sociedade não se levanta institucionalmente, pelos meios institucionais existentes, para chamar a responsabilidade quem faz isso e para tentar reestabelecer algum equilíbrio. Então, eu não acredito que seja possível um retorno deste STF à normalidade, porque ele nunca trabalhou dentro do que eu considero que seria uma normalidade para uma corte constitucional. Ponto. Além disso, uma vez que todos os limites foram arrebentados e não há condições de uma reação institucional suficiente, eu considero que nós estamos, sinceramente, entre nós num beco sem saída. Tá? Agora, concordo com o André, concordo com o César, quando eles dizem que, dependendo do contexto, e havendo reações institucionais dentro da constitucionalidade suficientemente assertivas, algum recuo nós podemos via presenciar num futuro próximo. Então, assim, nós temos uma nova configuração, no Senado, sobretudo. Nós temos, eventualmente, uma das forças políticas em jogo assumindo o executivo. E nós temos claramente uma insatisfação da população, ou pelo menos de grande parte da população, com esta visível expansão do Poder Judicial. Assim, talvez isso tudo possa gerar algumas medidas dentro da constitucionalidade que gerem naqueles que são, digamos, mais expansivos, um certo receio de estar ultrapassando demais os seus limites, né, e eventualmente até com risco de responsabilização. Aí a Lara pergunta, né, já que o ativismo tem como requisito a usurpação de competência, você não acha que as recentes decisões do TRE e STF, apesar de abusivas, não são ativistas? Eu vou dizer muito mais do que isso, Lara. Algumas decisões
não são apenas abusivas, não são apenas ativistas, elas são inconstitucionais. E elas não são inconstitucionais, elas não são procedimentalmente inconstitucionais. Elas estão materialmente inconstitucionais e, mais do que isso, por violar liberdades protegidas por cláusulas pétreas. Certo? Então, assim, eu volto a dizer isso. Ninguém, em sã consciência, vai sustentar que a nossa Constituição autoriza qualquer poder do Estado a decidir, ainda mais sob pena de sanções criminais, o que pode ser dito ou não quanto à veracidade de um fato. Ou seja, versões relativas a fatos não estão no âmbito decisório do poder do Estado, não estão no âmbito da estatalidade. O Estado não pode ditar à sociedade, que palavras podem ser utilizadas, em que termos, para a interpretação de fatos. Certo? Então, ao fazer isso, ao se tornar a liderança espiritual da sociedade, ao se tornar a consciência moral da sociedade, o judiciário está atuando em contrariedade à nossa Constituição, que institui um regime de liberdades para a manutenção de uma ordem democrática e preservação da dignidade da pessoa humana. Certo? Então, há certas decisões que são antidemocráticas no sentido técnico do termo, porque são decisões que violam liberdades democráticas protegidas pela Constituição, e são, portanto, também decisões inconstitucionais. É isso que está acontecendo, e é preciso ser dito por nós juristas. E não só inconstitucionais, quanto inconstitucionais no que é mais sagrado da Constituição, que são as cláusulas pétreas das liberdades individuais, né? Que é a reserva da dignidade da pessoa humana, que é exatamente o fundamento da República Federativa do Brasil, quer dizer, né? Aí nós estamos falando já em termos assim estruturais mesmo e de uma forma, né, que é incompreensível. Eu estava pensando agora, enquanto fala isso, Fábio, tem uma outra coisa que está contribuindo para isso. A gente está falando do STF. O César chamou a atenção para o controle difuso, né? Depois o controle concentrado, né? Que seria o STF da Constituição, da constitucionalidade, quando a gente fala de neoconstitucionalismo. Mas eu vi agora uma coisa no TSE que eu achei meio curiosa. Quando o ministro Alexandre assumiu o TSE, ele manteve a cadeira dele no STF e continuou julgando e tocando os processos do STF também. Então, agora, quando deu esse incidente das rádios, eu não estou entrando no mérito se há ou não há rádios, não é essa a minha ideia. Mas é curioso que ele decide, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e depois remete para ele mesmo o inquérito que ele está presidindo, quer dizer, presidindo um inquérito, que já é uma loucura, no STF. Ou seja, o cara está em todas as pontas, sabe? O cara, ele, né, aquele negócio, comete a falta, joga para o escanteio, cobra o escanteio, e bate, e faz o gol, e defende o gol, e está em todas as áreas, né? Aí não é um negócio que ultrapassa, de certa forma, ultrapassa a própria instituição, fica um negócio meio pessoalizado, né? O cara é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também, sim, um ministro do STF deve ocupar, mas normalmente, quando a gente acompanha isso, as pessoas se afastam da função, né? Eu não sei como é que fica, os processos são transferidos para outros. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o Tribunal Regional Eleitoral, né? E quando por exemplo, desembargador do Tribunal de Justiça ocupa, ele vai lá e ocupa a presidência do Tribunal Regional Eleitoral e não fica, né, nessa função dos processos. O que vocês acham? Não é algo que realmente perturba a institucionalidade da justiça, do Poder Judiciário nesse sentido, e acaba interferindo também nessa questão? Porque a outra coisa também, que talvez o André possa contribuir, é a supressão do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público tem uma função fundamental enquanto um agente de acusação nesse procedimento acusatório, né, para fazer esse controle também, né, de legitimidade. A supressão de instâncias também, né, não querendo defender o Roberto Jefferson, mas é curioso que ele, sem a prerrogativa de foro especial,
está sendo processado perante o Supremo Tribunal Federal, quando ele deveria estar já desde as manifestações, desde junho, parece que tem manifestações no processo, o próprio STF já decidiu de remeter esse processo para a primeira instância. Então, fica uma questão que ultrapassa todos os limites institucionais, não só em termos de poder executivo, legislativo e judiciário, mas essas outras instâncias que garantem também o Estado de Direito, isso é, alguém que acuse, alguém que impulsione, alguém que seja objeto do processo, né, o juiz, e a outra parte que se defenda e se cria essa questão acusatória, sendo o juiz equidistante das partes, a fim de poder julgar de maneira isenta, fica completamente suprimido com essas questões. O que vocês acham disso aí? Eu vou dar uma palavrinha nisso aqui, daí eu vou fazer minha última intervenção aqui, porque eu tô aqui na casa de um amigo aqui de favor, aqui que eu vim no evento, então tenho que acompanhar a rotina da casa aqui, né? Mas isso aí é muito interessante, isso que você mencionou, ô Leandro. Isso é um ponto que os autores chamam de accountability vertical. Então, todos os poderes, eles têm uma accountability perante outras instituições independentes, e é típico das democracias em estado de erosão, e daí a gente percebe que o ativismo judicial no Brasil não é um ativismo judicial pró-democracia, pelo contrário, né? Ele está colocando o Brasil num processo de erosão, exatamente como o STF vem tentando reduzir a accountability vertical. Então, realmente, quando, por exemplo, você quer perseguir penalmente uma pessoa, isso é impossível de ser feito num regime democrático como o brasileiro, apenas porque o juiz está convencido de que ela tem que ser perseguida. Você tem um sistema de check, que é exatamente um Ministério Público independente. Então você tem que ter uma espécie de conjugação de vontades. E o que o STF vem tentando fazer é exatamente reduzir, né, esvaziar essa capacidade de que o Ministério Público lhe sirva de check. Também, por exemplo, quando você tem a interferência na Polícia Federal, né, a escolha direta do nome dos delegados, se o STF entende que houve um crime, ele pega essa comunicação de crime, manda para o Ministério Público vai requisitar a instauração do inquérito e o delegado vai ser selecionado por critérios objetivos. Não é porque você quer esse cara aqui porque você sabe que ele é teu parça, né? Então, quando você tem ali a escolha do nome, isso também reduz a capacidade de um check, né? Que é pela nomeação por critérios objetivos. Enfim, também as demais instâncias. Então, se você tem um crime contra um ministro, por que qualquer outro órgão do judiciário pode ser o juiz disso, mas não eles? Porque você pega, por exemplo, esse caso novo aí, né, das rádios. O garoto diz que informou antes e o TSE diz que ele não informou antes. O TSE, o ministro que é atualmente o presidente do TSE, ele não pode ser o árbitro dessa dualidade de versões. Então, isso vai ser... Você vai abrir um inquérito na primeira instância, tá? Porque o garoto não tem foro, né? Então, essa pluralidade de instâncias também serve como check. E a gente vê essa tendência do STF de tentar aí concentrar todas essas funções. E isso é não só preocupante, é realmente assombroso. Meus caros, vou deixar aí vocês só com todas essas feras aí, tá bom? Foi um prazer debater com vocês hoje. Boa noite, boa continuidade de debate com vocês. Grande abraço, André. Nos vemos amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Amanhã às Abraço, 9 temos o evento, então. E bem, senhores... Só para terminar... Por favor. Para terminar também aqui, minha última consideração quanto a essa tua questão, Leandro. Todo mundo sabe que a imparcialidade é inerente à judicatura. Ser juiz é, por definição, ser imparcial. Porque quem não é imparcial tem a sua condição juiz inexoravelmente comprometida. Sem imparcialidade, a pessoa que está sendo julgada fica inevitavelmente sujeita ao arbítrio do julgador. Ok? Consequentemente, todo mundo sabe que o juiz não pode ser concomitantemente vítima, investigador,
aquele que provoca a apreciação da causa, aquele que processa a causa, aquele que julga a causa. É impossível. Mesmo tu falando de um ponto de vista puramente... É impossível, mesmo de um ponto de vista puramente conceitual, que todas essas funções, ou mesmo duas delas, sejam concentradas em um único indivíduo. Certo? Então, assim, quando isso passa a haver, nós, por definição, e tão só por isso, passamos a estar expostos ao arbítrio estatal. Então nós estamos entrando, digamos assim, a partir do momento em que isso acontece, numa zona muito perigosa, que é uma zona de clara exposição das pessoas ao arbítrio do Estado, ao arbítrio judicial, no caso. Tá? E o que mais me preocupa? O que mais me preocupa é que nós não estejamos apenas discutindo quem vai nos governar nos próximos 4 anos, como disse o César. Né? Nós estamos aqui preocupados não tanto com quem vai ganhar as eleições, nós não estamos aqui em campanha, que fique claro, mas estamos preocupados com a integridade do nosso regime, da nossa ordem democrática constitucional. Como eu disse, não havendo o resguardo, não havendo a proteção, não havendo o respeito às liberdades democráticas, deixa de haver democracia. Não havendo respeito às liberdades protegidas pela ordem constitucional, deixa de haver constitucionalismo, deixa de haver uma ordem constitucional. Então o risco que nós estamos correndo é o risco de que, a despeito de quem venha a nos governar, e aí eu me refiro ao executivo, nós passemos a estar sujeitos a um arbítrio estatal que não tem freios, que não observa limites, que não precisa de maneira nenhuma respeitar aquilo que a Constituição foi feita para impor ao Estado. Ao Estado e a qualquer um que detenha poder estatal. Então, assim, e mais do que isso, de um ponto de vista substancial, como eu tenho dito, numa ordem democrática constitucional não pode haver tutela estatal da verdade. Não pode haver controle oficial da linguagem. A democracia pressupõe que possa haver divergência de versões, que possa haver todo tipo de debate quanto a fatos históricos, quanto a fatos atuais, quanto a prognósticos futuros, certo? Isso quer dizer que não possa haver nenhum tipo de coibição a nada que se possa fazer através da fala? Não. Vou dar um exemplo muito simples. Outro dia estava circulando um suposto post, era um print de um suposto post da própria campanha do Lula, dizendo que Lula teria dito que nem Jesus Cristo, etc. Isso era falso. Evidentemente que o direito eleitoral deve contar com mecanismos para que a justiça eleitoral coíba a circulação de falsificações como essa. Porque nós estamos diante de uma falsificação no caso. Alguém criou um post falso. Aí nós não estávamos diante de uma versão, de uma interpretação, de uma possível compreensão de um fato, não. Nós estávamos diante de uma falsificação que, sim, compromete a lisura do processo eleitoral. Agora, como é que se faz isso? Cancelando um perfil? Não. Não é evidentemente cancelando um perfil. Eventualmente pode-se determinar se a lei prever a exclusão desta postagem. Não o bloqueio do perfil, porque isso tira da pessoa a possibilidade de falar, inclusive, a verdade ou outras coisas no futuro. Isso é, por definição, censura prévia, algo que a Constituição proíbe. Certo? Então, assim, nós estamos permitindo, por preocupações que podem ser legítimas, que o judiciário faça coisas, como eu disse lá no início, que ninguém poderia estar fazendo. E que atinge as nossas liberdades democráticas, colocando em risco até o próprio regime democrático. Porque se eu não posso falar, ou se eu só posso falar o que as instâncias oficiais entendem que é falável, eu não sou mais livre. E não há mais um ambiente a partir daí de livre circulação de versões, ideias, concepções. Isso não é compatível com uma democracia, com uma ordem democrática de direito. Cara, perfeito, é isso, é assustador, né? Começamos o ano discutindo ativismo judicial e neoconstitucionalismo e não sabemos nem quais as barreiras mais, né, já foram ultrapassadas. É difícil de delimitar do que a gente está falando. Eu acho que até
nessa situação, o Estado Democrático de Direito já começou a ruir, né? Assim, quando a gente está falando em afetar não mais só a separação dos poderes, que seria fundamental, e a legalidade, mas essas questões de garantias fundamentais e liberdade, e como a gente chegou à conclusão, a própria dignidade da pessoa humana, realmente é muito complicado. Mas, senhores, a gente já vai aqui a 1h15 minutos, quase 2 horas já. Deixa eu ver, ultrapassou 1 hora. A nossa proposta era só dar uma palha, só dar um drops para o pessoal participar do evento amanhã, dia 28 de outubro, sexta-feira, às 9 horas da manhã. O evento é gratuito, aberto para quem quiser participar, e nós vamos discutir todos esses temas, das 9 da manhã até às 6 da tarde. O evento é promovido pelo Instituto Eduardo Correia, que o Fábio é um dos representantes. Como é tua função no Instituto mesmo hoje, Fábio? Se puder falar agora, para encerrar, a respeito do Instituto, do grupo de pesquisa e do evento que nós vamos... Aí a gente pode encaminhar para o encerramento. Por favor, Fábio. No momento, eu estou segundo vice-presidente do Instituto Eduardo Correia, que é um instituto que foi concebido para desenvolver atividades de pesquisa nos âmbitos do direito penal, do direito constitucional e da filosofia do direito. É um instituto criado por egressos da Universidade de Coimbra, com o objetivo principalmente de reforçar aí as pontes entre a academia brasileira e a academia portuguesa. E no âmbito desse grupo de trabalho aí, a gente vem debatendo esse tema. E o evento de amanhã coroa, né, as atividades do grupo, inclusive com convidados externos de grande representatividade. Então, o Dr. José Manuel Araújo Linhares, que é catedrático de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fará a conferência de abertura. Depois nós temos o professor Glauco Barreira Magalhães Filho, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, o Dr. Eduardo José da Fonseca Costa, que é juiz e é também um dos fundadores, enfim, da BDPRO, que é a Associação Brasileira de Direito Processual, e depois nós prosseguimos, depois dessas palestras dos nossos convidados externos, nós prosseguimos com 10 comunicações de membros do grupo. Então, o objetivo do grupo é poder propiciar à comunidade acadêmica um enriquecimento da discussão desse tema, né? E também, claro, dando espaço, dando voz para os próprios membros do grupo, que são pesquisadores, todos eles muito qualificados, dentre eles o André Uliano, que esteve aqui conosco, o César e o próprio Leandro, né? Preciso dizer, também é membro do grupo e um dos palestrantes de amanhã. Então, esperamos todos conosco amanhã. Se qualquer informação é só nos chamar nas redes sociais, né, Fábio, que a gente pode fornecer. O próprio César também tem o link aí do Zoom. César, se tu quiser deixar uma última palavra aí para nós encerrarmos a live. Opa, sim, eu agradeço imensamente aí a oportunidade e gostaria de falar para as pessoas que assistem que a coisa não está muito distante da gente, né? A gente parece-nos que ela está muito longe, está nos tribunais superiores, mas isso já está totalmente tomado, o Poder Judiciário como um todo. Nós temos aí resoluções FONAGE, por exemplo, suprimindo do plural de jurisdição. Só um exemplo, né? Então é um tema que precisa realmente ser abordado, precisa ser pensado pela sociedade como um todo, para que nós possamos fazer a nossa parte de contribuição para que isso não se torne algo realmente nefasto, como tem se tornado e já está. Muito obrigado, boa noite e nos vemos amanhã, né? Senhores, adorei de novo esse bate-papo, impressionante como a gente discutiu isso ontem com o Pedro e hoje surgiram diversos pontos novos, né? Então tenho certeza que amanhã, das 9 da manhã até a tarde, será muito proveitoso os nossos diálogos. Amanhã às 9 da manhã estarei lá no Zoom conferindo as palestras, a abertura e as palestras de abertura do nosso evento e depois de tarde também fazendo a minha comunicação, né, apresentando as minhas posições a respeito de ativismo judicial. Muito obrigado, eu vou encerrando a live aqui, vou ver se eu consigo deixar disponível no Instagram, no Reels, e se eu conseguir também coloco no YouTube. É isso aí, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Sim, eu acho que se você pegar nos posts aí, nos nossos perfis, tem as informações, é só pegar o link do Zoom. Se quiser certificado, tem que mandar um e-mail, né? Tem que mandar um e-mail.
tá? Mas qualquer coisa a gente pode dar informações agora pelo Messenger. Então, um abração, nos vemos amanhã no evento, né, que vai ser Neoconstitucionalismo, Ativismo Judicial e Liberdade. Um abração, senhores, vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite, um abraço em todos. Boa noite. Boa noite.